passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Momentos com Jesus, especial as perseguições relatadas na Bíblia. Vamos fazer um apanhado de todas as perseguições que são relatadas na Bíblia, mostrando primeiro quem foi perseguido, quem foi os perseguidores, o motivo da perseguição, o resultado e a referência bíblica, para você anotar aí. Pegue seu lápis, papel e anote as referências bíblicas, que você vai ter um quadro completo das perseguições relatadas na Bíblia. O primeiro perseguido foi Isaac. O perseguidor foram os filisteus. O motivo da perseguição: Deus estava abençoando Isaac e os filisteus o invejaram. E o resultado? Os filisteus não podiam subjugar a Isaac, e então fizeram um acordo de paz com ele. A referência bíblica, Gênesis 26, versos do 12 ao 33. Mais outro perseguido, Moisés, foi perseguido pelos israelitas. Por quê? Os israelitas queriam água. E o resultado? Deus proveu água em resposta à oração de Moisés. Você encontra no Êxodo, capítulo 17, versos do 1 ao 7. Mais um perseguido, Davi. Quem perseguiu? Saul e outros. Por quê? Davi se tornava um líder poderoso, ameaçando a posição de Saul como rei. Qual foi o resultado? Davi suportou a perseguição, tornou-se rei após a morte de Saul. Referência bíblica, 1 Samuel, capítulo 20 ao 27. E também você encontra em Salmos 31, 13 e 59, do 1 ao 4. Outros perseguidos, os sacerdotes de Nob. Quem os perseguiu? Saul e Doeg. Motivo: Saul e Doeg pensaram que os sacerdotes haviam ajudado Davi a fugir. O resultado: 85 sacerdotes foram mortos. A referência é 1 Samuel, capítulo 22. Quem mais foi perseguido? Os profetas de Deus. Quem perseguiu? A malvada Jezabel. Por quê? Jezabel não gostou de ter seus pecados denunciados. O resultado? Muitos profetas foram mortos. A referência é 1 Reis, capítulo 18, versos 3 e 4. Outro perseguido, Elias. Quem perseguiu? Acabe e Jezabel. Por quê? Elias confrontou os pecados do rei e da rainha. Resultado: Elias teve de fugir para proteger a vida. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 10 e 19, versículo 2. Micaías foi outro perseguido. Quem perseguiu Micaías? O rei Acabe. Por quê? Acabe pensou que Micaías estivesse provocando problemas, em vez de profetizar da parte de Deus. Resultado: Micaías foi lançado na prisão. Está em 2 Crônicas, capítulo 18, versos do 12 ao 26. Mais um perseguido, Eliseu. Quem foi que perseguiu? Um rei de Israel. Provavelmente foi o rei Jorão. Por quê? O rei pensou que Eliseu fosse o causador da fome. Resultado: Eliseu ignorou a perseguição e profetizou o fim da fome. Você encontra em 2 Reis, capítulo 6, verso 31. Outro perseguido, Hanani, foi perseguido pelo rei Asa.
Por quê? Hanani criticou Asa por confiar na ajuda da Síria e por não ter Asa confiado em Deus. O que aconteceu com Hanani? Ele foi lançado na prisão pelo rei. Está em 2 Crônicas 16, versos do 7 ao 10. Mais um perseguido na Bíblia, Zacarias, foi perseguido por Joás. Por quê? Zacarias confrontou o povo de Judá por desconsiderar os mandamentos de Deus. O que aconteceu com ele? Irmãos, Zacarias foi executado. Está em 2 Crônicas, capítulo 24, versos do 20 ao 22. Mais um perseguido, Urias, foi perseguido pelo rei Jeoaquim. Por quê? Urias confrontou Jeoaquim, denunciando seus pecados. Resultado, Urias foi assassinado à espada. Está no livro de Jeremias, capítulo 26, versos do 20 ao 23. Mais um perseguido, Jeremias, foi perseguido por Zedequias. Por quê? Zedequias pensou que Jeremias fosse um traidor por profetizar a queda de Jerusalém. O resultado, Jeremias foi lançado na prisão em uma cisterna com lama. Você lê no livro de Jeremias 37, do verso 1 até o capítulo 38, verso 13. Quem mais perseguidos na Bíblia? Sadraque, Mesague e Abednego. Quem perseguiu foi Nabucodonosor. Os 3 jovens judeus se recusaram a curvar-se diante da estátua de ouro. Eles só adoravam a Deus. No resultado, eles foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, mas Deus milagrosamente os salvou. Você lê no livro de Daniel, capítulo 3. Mais alguns perseguidos. Daniel foi perseguido pelos líderes do Império Medo-Persa. Motivo da perseguição, que Daniel havia orado ao Deus verdadeiro. Resultado, Daniel foi lançado em uma cova de leões, mas Deus também o salvou milagrosamente. A referência está em Daniel, capítulo 6. Jó foi outro perseguido. Por quem? Por Satanás. Satanás queria provar que a dor e o sofrimento fariam uma pessoa abandonar a Deus. Mas Jó permaneceu fiel a Deus e foi restaurado. Livro de Jó, capítulo 1, do verso 8 ao 12, capítulo 2, dos versos 3 ao 7. Outro perseguido no Novo Testamento, já João Batista, foi perseguido por Herodes e Herodias. Por quê? João confrontou o adultério do rei Herodes. O resultado, meus irmãos, João foi decapitado. João Batista, né, foi decapitado. Está em Mateus, capítulo 14, versos do 3 ao 13. Outro perseguido, Jesus. Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos. Por quê? Porque Jesus expôs os motivos pecaminosos destes homens. O resultado, Jesus foi crucificado, mas ressuscitou para mostrar a sua autoridade sobre todo o mal. Você lê os evangelhos de Marcos, capítulo 7, de 1 a 16, Lucas 22, 63 até o 24, capítulo 7. Mais 2 perseguidos, Pedro e João, os apóstolos. Eles foram perseguidos também pelos líderes religiosos. Por quê? Pedro e João pregaram que Jesus era o Filho de Deus e o único caminho para a salvação. O que aconteceu com eles? Foram lançados na prisão, porém mais tarde foram libertados. Você lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos do 1 ao 31. Mais um perseguido, Estevão, foi perseguido pelos líderes religiosos. Por quê? Estevão expôs a culpa destes líderes pela crucificação de Jesus. Resultado, Estevão foi apedrejado até a morte. E você lê em Atos, capítulo 6 e capítulo 7. Outro perseguido, a igreja. Quem perseguiu a igreja? Paulo e outros líderes religiosos. Por quê? Os cristãos pregaram que Jesus é o Messias. Resultado, os cristãos enfrentaram prisões, torturas, o exílio e até a morte. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de 1 ao 3 e capítulo 9, verso do 1 ao 9. Tiago
O apóstolo Tiago foi perseguido por Herodes Agripa I, porque o rei queria agradar os líderes religiosos judeus. Tiago foi executado. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos do 1 ao 2. O apóstolo Pedro também foi perseguido por Herodes Agripa I. O rei queria agradar os líderes religiosos judeus. Pedro foi lançado na prisão, mas conseguiu escapar milagrosamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos do 3 ao 17. O próprio Paulo agora, que foi um perseguidor, transforma-se em perseguido por causa do nome de Jesus. Quem o perseguiu? Os judeus, os oficiais da cidade. Por quê? Paulo pregou a respeito de Jesus e confrontou os que usavam a religião e a magia para ganhar dinheiro, manipulando os outros. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi apedrejado e lançado na prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19 e capítulo 16, versos de 16 a 24. Timóteo, quem perseguiu é desconhecido. O motivo também desconhecido, mas ele foi lançado na prisão e consta em Hebreus, capítulo 13, versículo 23. E mais um foi perseguido, o apóstolo João, provavelmente perseguido pelos romanos, porque João pregou a respeito de Jesus e o resultado, João foi exilado na ilha de Patmos. Leia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Irmãos, o profeta Micaías, como nós vimos, como milhares de crentes antes e depois dele, ele foi perseguido por sua fé. Este quadro que nós mostramos mostra que a perseguição pode proceder de várias fontes e ser aplicada de variadas maneiras. Algumas vezes, Deus nos protege das perseguições, em outras, não. Se permanecermos fiéis a Deus, todavia, podemos esperar a perseguição, mas Ele tem uma recompensa especial para aqueles que a suportam por causa do seu nome. Informou Momentos com Jesus. Vou conhecer o céu. As perseguições podem ser muitas. Os inimigos estão aí exatamente para isso, para nos perseguir. Mas como Esther Dantas canta, vou triunfar. E você também, em nome de Jesus. Canta Esther Dantas, vou triunfar.